Vocês conhecem Maia muito bem, não conhecem? Ou vocês se tornam ignorantes às vezes? E vocês então dizem que vocês não perceberam que era Maia. Hoje em dia, fashion fazer uma face diferente. Em um minuto eles são uma coisa e no próximo minuto eles são outra coisa. Maia também tem faces diferentes para armadilhar vocês. Maia tem uma loja muito boa, muito grande. Ela adota qualquer forma que ela quiser, em qualquer tempo, esteja você sabendo ou não, se torna armadilhado naquilo. Vai levar um tempo para tirar vocês disso. Desperdiçar um segundo na idade da confluência significa desperdiçar um ano, não apenas um segundo. Apenas pensem quão curta a confluência é. Então, Bapidada viu que há nesse tempo curto também para se tornar aquilo e aquilo para se tornar isso para o ciclo inteiro. Uma diferença grande entre 5.000 anos e 60 anos agora. Que não importa quanto tempo ainda há, mas pelo menos não está na região de milhares de anos. Do mesmo modo, para preencher a promessa que vocês fizeram, a água da companhia, assim como a coragem, é também necessária. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's day 18. Om Shanti, bem-vindo a Vyakti Parivar. Hoje é o dia 18. Torne-se livre de problemas, torne-se uma personificação de soluções e torne outros assim também. Tópico de hoje, promessa que eu não vou me render a ninguém mais. Agora vamos ouvir a Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Okay, well. Om Shanti a todos, estão bem? Finalmente, eu estou no meu destino. 3 dias em trânsito hoje em Dubai e agora estou em Shantivan. Shantivan é sempre um oceano de pessoas. Por todos os lugares eles têm conferências grandes. E essa conferência é
social service. algo de serviço social. So it's very, very Então é interesting and muito interessante. definitely very happy to be here. Definitivamente estou muito feliz de estar aqui, Same, everyone is busy. vendo que todos estão Some ocupados, traveling and alguém está viajando conference e and alguém está em so we are conferência. trying to settle in. Então nós estamos tentando acertar. And Dubai was very, very interesting, completely E different. porque foi muito interessante, completamente diferente. Majority of population there is Então a maioria da other população countries and dos outros países language is Arabic. e a língua é árabe, Sisters mas as irmãs lá, há muitas delas lá agora, grande centro, house like uma grande casa que eles têm. built there. Eles construíram uma casa grande, uma grande sala de baba, mas como em Londres, na rua Oxford, eles também têm na rua principal, eles têm um grande lugar chamado Raj Yoga Center. E aí tem tudo em árabe e em inglês. Na placa eles têm pinturas tão bonitas. Então eu perguntei a eles, como eles fizeram tudo isso? Eles disseram, há uma irmã de lá, e ela é uma artista e designer de interiores. Então há uma sala muito bonita, a recepção lá em Dubai. E no corredor eles têm todos os diferentes tipos de quadros de serviço que aconteceu lá. Estive lá algumas vezes, mas não nos últimos anos. Então, eu fiquei muito feliz de ver como o serviço de Baba em todo o mundo está realmente se expandindo. A maioria das pessoas na classe são árabes, indianos. Então hoje nós estamos falando sobre se render e pertencer. Primeiro a gente vem para Baba, instantaneamente a gente reconhece Baba, sente o pertencer, e com essa confiança de pertencer, a gente se rende a Baba. Eu acho que todos vocês, não necessariamente aqueles que vivem em centro, mas aqueles que estão na família, também podem viver como rendidos. Então, tudo pertence a Baba, eu sou um zelador, cuidador. Então, algumas vezes, algumas pessoas pensam que se eu me render, eu não vou ter nenhum direito, ou não vou ter mais nada. E Baba não toma nada. Apenas basicamente que depois de se render, ou mesmo antes, a consciência é de não ter o meu dinheiro, o meu corpo, minha ideia. A gente usa e a gente tem que usar. Nós precisamos do corpo, nós precisamos de dinheiro para serviço, nós precisamos de bons relacionamentos, amizades com todos. Então, nós precisamos de tudo. Mas usar isto como um cuidador. E quando a gente usa como um cuidador, as contas kármicas não são criadas. Então, hoje, Baba está dizendo, o maior dos problemas é realmente quando há duas palavras, nós somos influenciados ou impressionados, e a gente fica impressionado pelas pessoas.
pelo modo que elas fazem coisas, sua personalidade, lifestyle, seu estilo de vida. and then we E not então only nós copy it, não we apenas start copiamos isso, following mas começamos a seguir isto, ideas of that person, as even ideias the desta ways of that pessoa, person, even. os gostos And desta then pessoa. sometimes after E following, algumas we vezes, realize that, depois de oh, seguir, a I gente have percebe given my que life to any eu soul. dei minha vida para alguma alma, Even we are in gathering, we are in family, mesmo que nós we are in estamos the numa same congregação, school studying, nós estamos numa família, we nós are somos very da mesma close companions, escola estudando, então nós somos companheiros muito próximos. and we have company now. It's important Nós to temos understand, companhia agora, como o Baba diz, but not surrender. mas não rendidos. I think one of the concept I Eu acho understand que um and dos relate conceitos que to eu entendo e relaciono com isso at the battlefield they show é quando no campo de batalha eles mostram that Arjuna, que Arjuna, he was prepared to ele foi be preparado on the battlefield to para fight estar no campo de batalha, lutar and to be victorious. e ser vitorioso. So when he saw Então, his quando ele viu aunties, seu relatives, and tio opposite enemy fazendo side, oposição como he said, inimigo, how I am going to kill them? ele disse: eu vou Why matá-lo. I am going to kill my E guru? por And que eu vou matar o meu guru? so he was trembling and Então, ele he said estava to Krishna, I'm pensando not able to hold my e disse para bow Krishna: and eu não arrow. sou I can't do it. capaz de segurar meu And arco e then flecha, eu não Krishna posso said, but fazer they are isso. already E dead. Krishna disse: What mas are ele you já está lá. looking at the bodies? Que ele disse: você está olhando para os Souls corpos, are immortal. You have to fight. então você You tem que have to be descobrir. victorious. Nós Otherwise, temos que ser you vitoriosos, will caso always be contrário, considered to be a você weak sempre person. será considerado uma pessoa fraca So anyway, para sempre. the Então, de qualquer concept here forma, is that o conceito aqui é que Krishna ele said, deu, okay, Krishna disse they ok, were on the chariot, eles estavam na and Krishna carruagem sat in front e Krishna disse: as a siga em frente. charioteer. Conforme a He was carruagem holding the rein of andava the e ele chariot estava segurando and a telling rédea da Arjuna, carruagem e wherever tomando he has Arjuna to go for the fight, onde ele and tivesse he que was ir para a leading. luta. Para So ele this is estava the levando. intellect. Então, o nosso intelecto. So what today is that you Então, surrender o the que intellect hoje é que a for gente the sake rende o of the intelecto a Srimad. Baba e a gente segue o Srimati de Baba. We have to be together. We have Nós temos que instruments. estar juntos. Nós somos We are instrumentos seniors. Right? e nós temos sênior, I certo? have lived with every Mas senior, eu tenho vivido com cada all sênior, daddies, very as close, dades but principais, also fui muito próxima, all. mas I também remember one time there were 50 daddies. eu lembro que uma vez haviam 50 They used to dades love me. I was close to them. e We eu used to estava share a próximo lot of delas. A gente methods costumava of dividir teaching and muitos métodos de how to ensinar take care of e como tomar sustenance of cuidado family. com o sustento da família. And they have definitely their plans E eles and têm ideas, definitivamente and seus they planos e let me know ideias or us. e eles vão me deixar saber. But also they gave us choice. Mas também eles nos dão This is escolhas. what daddy feel Isso é o que yourself dá de do. This is sentir. your responsibility. Essa é a sua And one daddy look responsabilidade. at us. Então, Dado olhava para nós. And I know one time I found that that's not Sei que uma vez eu practical descobri for que me. It's not a right. forma prática So para my mim, face didn't show então, a minha face that I'm sempre very happy mostrava about the idea. que eu So estava muito feliz com as later one ideias. daddy said, but what E do you mais think? tarde, Dade I said, disse: daddy, o que você pensa? this E eu is the disse: best Dade, I can do. And daddy isso é said, o that's melhor que fine. eu posso pensar. E ela And disse: the está more ok. they let us do, E quanto mais our power to discern grows and a our gente faith aumenta o nosso grows. They poder para trust on discernir, us. nossa confiança It's a very aumentou beautiful também, eles way tinham of confiança na gente. Então é um modo muito belonging bonito de and pertencer also obedience, e também but not subservient. não ser You surrender. subserviente, You do or não die. ser rendido. Você faz tudo, certo? You do or go. Você faz ou vai? We do Não, together, no? nós One fazemos time I juntos. went, Então uma vez eu fui so daddy, both daddies were saying, I was e Dade taking estava class in falando. Diamond Hall, Eu estava and tendo both aula do were Diamond Hall listening when I e said, todo mundo estava you ouvindo o have que eu to disse. listen to my E class. ela falou: We really
Ah, por que enjoy você tem que ouvir a minha classe? understand Ah, nós whatever you gostamos, are nós teaching. entendemos tudo de And onde você veio. same, I always heard their class. E eu sempre ouvi a That classe delas how também. there was Mas kind of common como sharing havia um tipo of de understanding because Baba dividir, um explains entendimento do que each Baba one of us explica. E cada um de kind nós, of understand nós meio que and create a entendemos perception. e criamos So uma sitting and percepção. sharing all that Sentado e is very dividindo tudo important. isso é muito Brings importante. the closeness and Isso connection. traz a proximidade com a So let's companhia. see how you Então understand. vamos ver Baba como says, você entende. Baba I diz, promise that I will not surrender Meta, myself to você não anyone vai else. render-se a ninguém mais. I have surrendered to Baba. I can Você se rendeu a present Baba? no matter. Baba says, whatever Então Baba diz, excuse, qualquer que I seja a will not desculpa, mas surrender eu não myself me renderei to anyone else. a Just ninguém mais. as seeds, Apenas water, como sementes after it precisam de remains, água, depois de um tempo que elas foram and if you semeadas, don't water the seed, porque se você não then põe it água will na semente, just finish, right? então vai terminar, certo? Only then does the E somente assim que tree becomes fruitful. a árvore When se the seed torna is watered, frutuosa. then tree becomes fruitful. In the same way, in order to Do mesmo give the modo, promise para that I preencher a made, promessa que vocês water fizeram, of the company a as água da well as companhia, courage is assim como also a required. coragem, também é necessária. Courage with A company. coragem da companhia. So company, but not Então, a companhia, internally mas allowing não apenas your internamente intellect to be influenced. Right? permitir que seu intelecto seja influenciado, Understand, take mas benefit, entender, tomar take whatever is benefício, useful for you. tomar o que seja necessário para você. But you should also have your own Vocês deveriam understanding, your churning, your ter sharing. seu entendimento, seu envolvimento, seu compartilhar. I remember when I was Eu young, lembro I que, quando era loved when nova, I listened to every eu senior. amava quando eu ouvia But then cada I sênior, forgot the mas way então I eu dizia, think como é o modo que eu penso about the knowledge, about sobre o what they are conhecimento, sharing. mesmo So sobre o que that's elas why I estavam still dividindo. continued with Então, por isso, ainda personal continua reflection and a churning. minha churning. reflexão pessoal e o meu So revolvimento. now, how will Então, this help you agora, como isso vai to be ajudar an você embodiment of a solution? se tornar uma There might be some personificação de problems solução? Porque deve haver in alguns your problemas spiritual life where you na find sua vida yourself espiritual, not quando very você clear se about descobre surrender que você não está to the muito company. esperto ou What exactly rendido Baba says sobre a is not to companhia. Então, o surrender que to Baba anyone else. diz exatamente, But para não se we all render a have ninguém various mais. experiences where we Então, have todos a gente tem que experimentar isso, we did but very porque influenced no by our passado nós past. fizemos isso de forma muito influenciada If we try to give the rain e in nós their estamos hands, tentando we dar cannot. It's only Baba. a mão para ele, My para que intellect isso is seja with Baba. somente Let Baba, Baba meu intelecto fique take com that Baba, rain in his que hand Baba fique and com guide isso na me, mão dele e me my guie, intellect, wherever in meu any appropriate intelecto, way. aonde seja de uma So maneira there we apropriada. find that how Então nós descobrimos it como has been the soul gets isso, sustained como when a the alma seed teve gets sustento, watered. como a semente teve água, Of course, you have to keep e courage. claro, você tem que manter a coragem, certo? It's very, very Então, interesting that é muito, muito interessante we que all have to todos nós temos que churn, think about it. revolver, And Baba pensar, said, promise that e you will Baba not disse, surrender. promessa que você não vai se render. In the beginning, many No mothers, começo, muitas they mães, were threatened and elas eram purity armadilhadas and por causa da those pureza, who were strong. e aquelas que eram They said, it's fortes, all right, I will ele die, but disse, I'm está not ok, going to eu vou morrer, mas eu não break my vou promise with Baba. quebrar minha promessa com Baba. Because what will be that life where Porque I o break que the seria essa promise and vida live se eu as a quebrar a subservient promessa person? e viver como uma It's pessoa only fear, subserviente? right? É apenas medo, certo?
if any person threatens you, Se alguma then pessoa armadilha surrender. você e você se So rende, you will be like a slave, right? então você vai ser como escravo para ela. Generally, word surrender. Normalmente, No. Generally, word surrender comes in the geralmente, right? se render vem dos exércitos, certo? Esse exército, But essa here nação, surrender is offering. mas aqui se I love render é Baba se and oferecer sustained para by Baba. Baba deeply E eu within. sou sustentado por Baba Even profundamente, being in company, mesmo estando na companhia, just be careful, mas keep courage, apenas sendo cuidadoso, tendo coragem and do whatever is right e according to fazer o Sri que é not dictates of your correto own mind. That's also de the acordo com o surrender in Shrimad. your own mind. É assim que a That gente se also rende da is nossa fulfilled. própria maneira. So some of subtle Então, problems happen. alguns dos problemas This sutis Sri acontecem Baba por is causa warning us. disso. Então, Baba está nos avisando And saying e nos advertindo e dizendo promise que isso to mantém surrender to one, and that will help you a se render to de become um, e isso vai embodiment ajudar of vocês solution a se tornarem without any personificações de problems soluções. anywhere. E vocês não terão nenhum problema. Have reflections. Então, tenham Shanti. reflexões Om Shanti. Om Shanti Avekti Parivar. Shanti Special Avyakta greetings from Parivar. our unlimited home, Especiais Madhuban. saudações da nossa And casa so ilimitada, our Madhuban. program will be that Então, we'll nosso take programa Drishti from será Didi. Mardrish de Also want Didi. to let you all know that from Também vamos tomorrow we deixar will todos vocês resume our saber que a Hindi partir de series. amanhã And nós the vamos ter series Hindi can be Series from 7:15 to e será 7:30 das will be 7h15 às Hindi 7h30. series. And then Será séries em 7:30 Hindi. onwards as we do Depois das English 7h30 series. vai ser séries em inglês So e सभी vídeo de भाइयों baptidado. बच्चों को ये जानकारी देने के लिए कि कल से हम Para हिंदी nós o horário सीरीज não muda. रिज्यूम करेंगे तो 7:15 से हम अपनी हिंदी सीरीज शुरू करके फिर हमारी इंग्लिश सीरीज होंगी तो ये थोड़े से दिन ट्रैवल के थे इसलिए नहीं कर पाए लेकिन अभी हम रिज्यूम करेंगे अभी हम दीदी से दृष्टि लेंगे नाउ वी विल टेक दृष्टि फ्रॉम दीदी एंड विल रिमेंबर बाबा E and agora then vamos tomar we Drizzt will de do Didi e our vamos tomar de ancestor Baba. sharing and also E our depois a gente vai religion fazer o sharing. nosso Om Shanti. ancestro. Nas principais religiões é dito que você esquece e Deus vai esquecer você. Deus tem misericórdia daqueles que têm misericórdia com outros. Aqueles que não têm misericórdia com outros, ele não merece que aquela pessoa tenha misericórdia até ele. Tem sido muito duro com outros. Você não vai ter simpatia por ele. Em inglês é dito, esqueça e perdoe. O único modo de esquecer é perdoar. A maneira de terminar com o problema, que é admitindo que um erro foi feito, então, por favor, perdoe. Há uma diferença que Idade Ji disse que você aceita o defeito e então a harmonia. Se alguma das partes aceita a derrota, a harmonia. Você deveria aceitar a derrota. Por que você deveria ficar teimoso quando nós nos curvamos? Se alguém quer que algo, se alguém quer que algo não incomode nossa mente novamente, um dos métodos para isso é perdoar. Aqueles que vêm em interação com você, um dos métodos é manter falando sobre isso. Como essa pessoa é, como essa pessoa se comporta, o que nós fizemos com ele e agora nos tornou sua cabeça, etc. Você faz o problema parecer pior exagerando. Esse é um problema, continua estendendo o problema. A outra maneira é terminar. O que nós estamos atingindo com isso é uma perda de tempo.
E nós estamos fazendo outros miseráveis e estendendo o nosso tempo de sofrimento. Se você quer que você não tome sofrimento e não cause sofrimento a outros, o método é perdoar e você vai receber perdão. Há tantas características da inocência. As características da inocência é que o perdão, que perdoa rápido e a partir do coração, e seguir em frente. Shalom. Então, a pessoa é também chamada de inocente, não que ela entende tudo, não que ela é feita de pedra, não se sente humilhada ou não é respeitada na sociedade. Mas a sua atitude, a sua aproximação na vida é tal que ele diz, deixe ir, perdoe. Então, se você perdoar, você será capaz de esquecer. Esse é um dos modos de esquecer. Outro método é diversão para ocupar a mente numa direção diferente. O método que as pessoas no mundo adotam e causa esse sofrimento é esse que eles mantêm focando naquilo que foi agir de forma inapropriada. Ele me chateou muito, eu não vou deixá-lo, mas ele está chateando-me por toda a minha vida. Eles vão lembrar novamente e novamente que essa pessoa é estranha. Ele me causou uma grande perda. Então, se vocês lembrarem algo novamente e novamente, aquela memória vai ser só mais presente. Como você poderia esquecer isso? Quando você quer relembrar de alguma coisa, nós repetimos e calculamos isso. Quando as pessoas estão na escola, quando elas estão pensando algo novo, é dito para repetir algo e, através da sua memória, melhorar. Eles não esquecem. Se você tem que ligar para alguém novamente e novamente, você lembra daquele número de telefone, então você se lembra disso. Você decora aquele número de telefone, então você lembra disso. Então, se você ligar para o número mais uma vez, então você não vai ter dúvida ao esquecer. Similarmente, se você continuar prestando atenção no erro de alguém, se você continuar olhando novamente e novamente, então não será capaz de esquecer. Você então estará sofrendo. Você está estendendo o período de sofrimento. Então, o que deve ser feito? Então, divirta a sua atenção em uma direção diferente desta. Você deve ter a experiência que quando nós estamos engajados em um problema por um tempo longo, então nós esquecemos os assuntos antigos. Alguém pode aprender a escrever, então ele não precisa escrever por 25 ou 50 anos. Sua atenção vai em outras atenções diferentes. Então, agora a arte que ele tem foi esquecida. Então, haverá diferença nisso. As memórias apagam, elas ficam mais lentas quando o tempo passa e quando eles não estão repetidas ou a atenção é gerada através de algo mais. Um dos benefícios do nosso yoga é que quando nós focamos nossa atenção em Shiv Baba, ao nos movermos com atenção e a partir do mundo e das pessoas mundanas, nós não nos movemos nossa atenção, então como nós receberíamos paz e felicidade? Porque isso é o mundo das contas kármicas, todo mundo dá e toma sofrimento. É por isso que nós temos que nos lembrar de Shiv Baba. Lembrar significa prestar atenção.
ir para o que é melhor e aquele que causa sofrimento remover somente dele, daquilo. Como nós vamos fazer isso quando você vai direto numa direção diferente? Divirta sua atenção, então somente você será capaz, então somente assim você será capaz de esquecer do passado. Baba disse, como mudar a atenção? Baba disse para checar você mesmo para isso. Aquele que é introvertido vai se checar. Aquele que é extrovertido vai checar outros. Ele vai continuar noticiando quão quebrada essa pessoa é. Como ele fala, essa pessoa não é boa, ele vai continuar checando aquela pessoa. Então, aquele que continua checando o outro vai ouvir uma coroa, vai existir uma corona de espinhos. Então, como ele pode se mover sua mente, além do hábito que ele está desenvolvendo? O método para isso é a introversão. Essa é a diversão. Ao invés de extroversão, seja introvertido e cheque você mesmo, ao invés de procurar falhas nos outros, olhar para as suas fraquezas, olhar para eles novamente. E novamente. बार-बार उस तरफ ध्यान देने के अपनी तरफ ध्यान दो ताकि अपनी इम्प्रूवमेंट करो. Preste atenção, você mesmo, então você pode se testar. É isso que Baba diz que é muito necessário. Então a vantagem de checar é que qualquer fraqueza que você tenha, você vai prestar atenção nisso e consertar isso. Junto com isso, a segunda vantagem é que a mente que estava indo à frente, novamente, será libertada disso. Avik Murlis from 1969, speaking to the heart of an angel. Om Shanti. This is the Murli of the 28th of July, 19... Shanti Murli de 28 de julho de 71. Se há alguma a prática de ser incorpóreo no sutil. Se há alguma coisa faltando você para conquistar, você tomou tudo que você tinha que tomar e agora você tem que doar. Quanto mais você ficar ocupado em doar, mais facilmente você irá cruzar as coisas que você pode achar muito difícil, porque por se tornar grandes doadores, vocês automaticamente obtêm grande poder. Então essa tarefa é boa, não é? A loja de tesouros está plena por doar, não está? Vocês passaram completamente nisso? Continuem a marcar isto. Continue a marcar isto. Em que vocês passaram completamente. Então, para isso, em que vocês se consideram que vocês ainda têm que passar completamente? Tenho certeza que vocês passaram completamente quando vocês saírem do pátio. Quanto mais vocês se tornarem um doador, mais completos vocês se tornarão, mais completa sua loja se tornará. Se você se tornar uma loja, se a sua loja de tesouros está completa, então por que você não deveria se tornar doador? Tais almas são chamadas constantes, servidores espirituais, então emerjam a partir deste debate como espirituais, constantes servidores espirituais, ao menos que vocês tenham renúncia, vocês não podem ser servidores. Ao ser servidores, vocês facilmente e automaticamente serão capazes de ter renúncia. Esse é o método de se manter constantemente ocupado. Quanto mais você livra, quando você mantém seus pensamentos livres, se mantém livre em seus pensamentos, com seu intelecto e com seu serviço físico, mais chances
Maya recebe. Se você se manter ocupado fisicamente e também num modo sutil, Maya não vai ter nenhuma chance. This is the method to keep yourself constantly busy. The more free you keep yourself in your thoughts, with your intellect, and with physical service, the more chances Maya receives. If you keep yourself busy physically and in a subtle way, Maya will not get any chance. Cheque os dias quando você desempenha uma tarefa física com interesse e quando você descobre que Maya não vem, ou seja, se você faz tudo como uma divindade, se você fez isso como um ser humano, então você tem uma chance, você dá uma chance a Maya. No entanto, ser um servidor, ser uma divindade e manter-se constantemente ocupado com entusiasmo, além do seu interesse, então veja, Maya não virá a vocês. Vocês vão experimentar felicidade. Por causa da felicidade, Maya não tem a coragem de se opor a vocês. Então, tenham a prática de permanecer ocupados. Quando você vê isto no seu intelecto como um dia livre, então você deve se tornar seu próprio professor e fazer o seu intelecto trabalhar. Você mantém rotinas das suas coisas físicas que vocês têm que fazer, vocês criam programas, o que vocês têm que fazer durante todo o dia. Então, chequem isso da mesma maneira. Vocês devem ter um programa diário para manter o intelecto ocupado. Ao ter tal programa, vocês serão capazes de progredir. Se vocês não têm tal programa, então nenhuma tarefa vai ser bem sucedida para o progresso. Se vocês não têm um programa, então nenhuma tarefa vai ser sucedida no tempo certo. Vocês devem manter um diário, porque todos vocês são os mais importantes de todos. Pessoas importantes fixam seus programas antes de irem a qualquer lugar. Então, considerem-se serem filhos do maior pai e façam um programa para cada segundo. Como você faz uma promessa, quando você fizer uma promessa, haverá poder interior. Se você apenas pensar sobre isso, não haverá poder interior naquilo. E por isso você tem que fazer uma promessa que você vai fazer aqui. Não deveria ser, vamos ver sobre isso, nós vamos fazer isso em algum ponto. Vocês têm que fazer isso. Whatever you make a promise for has willpower. If you just think about it, there is no willpower in that. And this is why you have to make a promise that you will do this. It should not be, we will see about it, we will do it at some point. You have to do it. Não importa quanto seu trabalho físico você tenha que fazer uma promessa, vocês são capazes de desempenhá-la, não são? Se você não usar tal pensamento poderoso, se você tem o pensamento de não fazer nada, então você nunca vai completar aquela tarefa. Então haverão muitas desculpas. Ao fazer uma promessa, vocês são capazes de fazer o tempo e as desculpas são removidas. Hoje eu tenho que fazer o intelecto trabalhar de acordo com este programa. Vocês têm que fazer tal promessa. Muitos problemas, pensamentos de desperdício que não permitem vocês a fazer esforços e preguiça, etc., virão. Mas ao ter esse poder interior, vocês serão capazes de confrontar eles e se tornar vitoriosos. Vocês devem fazer diário para isto. Então vejam como todo mundo será capaz de ver o espírito que o seu espírito dá a eles conforto espiritual. O espírito da alma e também a essência. Então vocês vão se tornar ambos. Haverá atração
as You must virtudes take divinas, ou the seja, daily diet a of essência, Buddha. e sua forma de alma também será visível. How every Vocês devem Hindu slave ter tal receives objetivo. spirit that Esqueçam a gives forma e tenham a spiritual consciência do comfort espírito. in Vocês devem ter everyone. esta consciência quando vocês vêm, Spirit is the quando soul vocês saem deste bate. and also Deveria haver a experiência mostrada como a we become both. caixa, o corpo numa The caixa. body E attracted to então divine há virtues amor pelo and relacionamento connects to the e essence. com um diamante dentro The disso. form of the soul Vocês works têm tal, invisibly. vocês deveriam ter esta You must experiência. have such Então, ao ter experience. suporte da residência, Forget the crie o form seu and estágio. have Atya Om awareness of Shanti. the spirit. You must have this awareness when you come out of this bhakti. There should be the experience as though the body is a box and there is love for and relationship with the diamond inside it. You should have such an experience. So, by taking support of the residents, create your stage. Acha Om Shanti. Become free from Torne-se problems. livre de problemas, torne-se uma personificação de soluções e tornem outros assim também. Others this also. Promise that I will not Essa que surrender você não vai render. promise that Prometa que não importa qual tipo de problema comes, venha, whatever is qualquer que seja a desculpa, I will not eu surrender não vou me myself render a to ninguém anyone else. mais. Just as a Assim seed como uma semente é aguada it is sown, depois de ser semeada, only then does the somente tree então a become árvore se fruitful. torna frutífera. In the same way, Mesmo modo, in order to fulfill the para promise preencher you a have promessa made, que vocês fizeram, water of the company, a água da as companhia, well as courage, assim como a is coragem, also é needed. também necessário. समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। प्रतिज्ञा करो कि हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे।
जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। ओम शांति।